tem gente que fala, não, quando eu tiver tal coisa, quando eu... Não, não, não. O que eu tenho, eu vou começar com o que eu tenho. E aí eu comecei a dar palestras em marcas muito grandes, de graça. Quando eu vou pro online, eu falo, bom, agora ou dá certo ou dá certo. É quase impossível acreditar. Você já teve medo de palestrar, de falar em público? Já tinha medo, tinha dor de barriga, ficava nervosa, tinha pesadelo, ficava com aquelas manchas vermelhas. Tal, você tem que queimar a ponte. Você já ouviu isso? Já ouvi. Queimar a ponte é uma... O meu treinamento todo como treinadora foi na igreja e na sala de aula da psicologia. Você tem esse chamado, senão você nem estava assistindo aqui esse episódio até o final, para multiplicar e ser canal de transformação também. A minha ideia até com esse podcast é gravar pessoalmente com as pessoas, com os entrevistados, né? E eu quero iniciar com você, já que você é uma pessoa que está me incentivando muito a colocar o rosto na internet. Eu quero conhecer um pouco da sua trajetória. Então, você consegue responder assim, quem é a Gislene? Sou Gislene Izquierdo, psicóloga e neurocientista, mentora em comunicação. Nós estamos num evento onde eu treino as pessoas para palestrarem, não uma palestra qualquer, mas uma palestra UAU. É um treinamento presencial onde os alunos têm a oportunidade de subir no palco, palestrar e receber feedback. Vivo a minha missão todos os dias, que é impactar pessoas, transformar pessoas, levando as pessoas a transbordarem o seu potencial, para que elas sejam um canal de transformação na vida do outro. E enquanto isso, literalmente, eu também vou sendo transformada. Como é que foi a sua trajetória na psicologia? Eu troquei de escola para poder, era uma escola mais focada no vestibular. Eu nem sabia o que era vestibular, eu descobri naquele período. E aí o assunto era esse. Que curso você vai fazer? Onde você vai prestar? Eu pensei, meu Deus do céu. E eu comecei a observar o que as minhas amigas iam fazer, porque eu era extremamente tímida e insegura e eu não queria ir para a universidade sozinha. Então uma amiga ia fazer direito, a outra ia fazer arquitetura, a outra ia fazer medicina, a outra ia fazer farmácia. Aí eu pensei, direito, nem pensar. Arquitetura, tinha que saber desenhar, já tinha prova para ser aprovado, você tinha que saber desenhar, pensei, vou reprovar, porque nem de palitinho eu sei desenhar. Medicina, nem pensar, sangue, nem pensar, mexer com isso, zero chance. Farmácia, ok, dá pra fazer farmácia. E aí eu comprei na época um livro, eu não tinha esse negócio de internet, não é como é hoje, né? E a internet estava chegando e eu comprei um livro que chamava Guia do Estudante. E eu fui ler aquele Guia do Estudante e fui fazendo um check. Isso daqui pode ser, isso daqui talvez, isso daqui nananã. E eu fiquei em dúvida entre duas. Farmácia, porque minha amiga ia fazer, eu não queria ir sozinha pra faculdade. E de todas as outras opções que eu vi, psicologia era uma. Aí você imagina a cena. Eu tinha uma canequinha de tomar chá, café, vermelha de louça. E naquela canequinha eu escrevi num papelzinho psicologia e no outro eu escrevi farmácia. Dobrei igual amigo secreto, coloquei no pote, sacudi, fiz uma oração e disse para Deus, o que eu tirar eu vou preencher no formulário da universidade. E eu prestei somente em uma universidade, que foi na Universidade Estadual de Londrina. Abri psicologia, peguei o formulário, preenchi psicologia e assim fui, né? Passei no primeiro vestibular, tinha 40 vagas, eu fiquei em 32, mas passei, fiquei feliz da vida e logo entrei para a universidade. E no decorrer do curso eu fui descobrindo o que o psicólogo fazia, as oportunidades que um psicólogo tinha de atuação e eu fui vendo que realmente aquilo era a minha missão e a minha paixão. Eu fui me apaixonando e me descobrindo no decorrer do curso. Qual foi a linha da psicologia que você se interessou? Eu lembro que eu gostei muito da psicologia clínica, tanto que eu montei clínica, atuei. Eu gostei muito da psicologia organizacional, tanto que eu já comecei a trabalhar durante mesmo a graduação e do estágio. Quando eu me formei, já era gerente de recursos humanos. E essas duas áreas. Conforme eu fui tocando as duas áreas, então eu trabalhava na empresa, no horário comercial normal, terminava,
eu ia para a clínica. Então eu tinha ali 1, 2 pacientes, 2, 3 vezes na semana, atendia no sábado, eu sublocava a sala de outros psicólogos. Então, um psicólogo tem uma clínica, ele não atende o dia todo, tem alguns horários livres, daquele horário livre ele aluga para outro psicólogo atender lá. E eu ia para esse lugar que eu sublocava. Eu lembro que eu levava numa bolsa os meus objetos de decoração. Então eu levava ali algumas coisinhas, eu chegava lá, personalizava a sala do jeito que eu queria, né? E a hora que eu ia embora, eu guardava tudo e deixava a sala do jeito que eu tinha encontrado. E aí eu fui tocando essas duas áreas. Quando um dia a empresa, e nisso, dentro da igreja, pregando, conduzindo encontro, evangelizando, já tinha me livrado de todos os meus medos ali de falar em público, enfim. Quando então, eu falo, na empresa que eu trabalhava, eu comecei a perceber que tinha uma demanda de melhorar a comunicação das pessoas. Era uma comunicação ou agressiva ou passiva. E aí a dona da empresa disse, seria muito bom se a gente desse um treinamento. Falei, opa, eu posso dar. Mas a gente não tem dinheiro. Opa, não precisa me pagar, faz de graça. E aí, literalmente, eu fui entrando nessa área de dar palestras e treinamentos. Mas eram duas áreas fortes, tanto a psicologia na clínica, para desenvolver a pessoa no 1 a 1. Poxa, que legal. Como a psicologia organizacional, para desenvolver times, organizações, recrutamento, seleção, treinamento, enfim. É legal que você tem tanto... Começou pelo interesse na clínica, né? Que eu vejo muito isso em você hoje, assim, esse tato, né? Essa sensibilidade de lidar no 1 a 1 com uma pessoa. E também essa visão de organização, né? Visão empresarial, de negócio, aí tá até hoje em você. Mas, você falou que teve essa coragem, né? De dar espaço, de propor esse treinamento em palestra, mas você passou por um ponto aí que eu quero aprofundar um pouco. Você falou que já tinha vencido o medo de falar em público, tá? É quase impossível acreditar, tá, Gi? Mas eu acredito em você e eu quero saber a história. Como é que você já teve medo de palestrar, de falar em público? Já tinha medo, tinha dor de barriga, ficava nervosa, tinha pesadelo, ficava com aquelas manchas vermelhas. E isso vem lá da minha infância. Então, quando eu era criança, eu sou da era formada por show da Xuxa, né? Então, o que tinha de brincadeira era show da Xuxa, eu fingia que eu era a Xuxa, colocava várias câmeras, que eram os espelhos da minha mãe, os quais eu quebrei todos, né? Eu colocava os espelhos, que eram as câmeras, eu ia trocando de ângulo, ligava a música e ficava dançando. As minhas bonecas eram os meus baixinhos, mas se chegava alguém, eu travava. Eu lembro a primeira vez, Dantas, que na catequese eu devia estar ali já na beira da crisma, devia ter os meus, 11, 12 anos. E me chamaram para fazer leitura na missa. Meu Deus, como eu sofri. Nossa, eu treinei aquela leitura infinitas vezes. Eu lembro da cena exatamente de eu no altar, diante do púlpito, lendo ali. Foi muito, muito tenso. Por quê? Eu, tímida, insegura, medo de errar, medo de ser julgada, autoestima baixa. Então, tudo que você pensa ali de sabotagem, eu fazia comigo mesma. Meus amigos eram muito superiores do que eu não era tão boa assim, eu não sou boa o suficiente. A voz que eu dizia pra mim mesma, as palavras, as frases que eu dizia pra mim mesma eram bem pesadas, assim, de me auto-sabotar. Quando eu começo a participar dos grupos de adolescente e jovem, e eu falo adolescente e jovem porque eu participava de dois. Um era domingo de manhã para adolescente, o outro era domingo à tarde para jovem. E eu ia no de jovens porque os meus irmãos iam. Então eu sou a quarta filha, os meus irmãos mais velhos iam, 2 dos meus irmãos mais velhos iam e eu ia junto. Então eu cresci nesses dois ambientes. E aí eu via as pessoas pregando, cantando, e eu falava, nossa, eu também quero fazer isso, eu também quero evangelizar, eu também quero fazer isso. Mas pensa, extremamente tímida. Quando eu entro na psicologia, no primeiro ano da faculdade, eu descubro que seminário não é só o lugar que o padre vai estudar. Mas seminário também é uma atividade que acontece dentro da graduação, onde o aluno tem que dar aula no lugar do professor. O professor diz, vamos ter seminário, vamos trabalhar o livro tal, sei lá. A turma se organiza, divide lá, em 10 grupos, cada grupo tem que apresentar aquilo, tem que dar aula daquilo, um conteúdo que você nunca viu,
Você tem que estudar, montar a aula e apresentar. Naquela época era, como que chamava? Retroprojetor. A gente ainda tinha que fazer como que chamava aquilo, gente? As lâminas, não vou lembrar o nome, as transparências. Transparência. E aí eu fui fazer transparência, eu fazia tudo. O que eu ia fazendo na faculdade eu já usava na igreja. Nesse período, eu entro para um ministério do grupo de jovens chamado Ministério da Pregação, Ministério da Palavra. E eu me coloco à disposição para fazer pregações. Então, aquele medo que eu ia vencendo dentro da psicologia, aplicando o que eu aprendia em mim mesma, para controlar as emoções, para vencer a autossabotagem, eu já ia ensinando alguns amigos da faculdade e eu ia ensinando também as pessoas da igreja como que elas poderiam vencer a insegurança para pregar e tal. Eu nem sabia, mas naquela época já nascia o método efeitual. Então, se eu fosse falar, sei lá, quanto tempo tem o método efeitual? Começou em 1997, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, né? E aí eu falei, bom, ou eu venço isso, ou eu vou ter um treco toda vez que eu tiver que apresentar trabalho. Mas eram muitos trabalhos que a gente ia apresentar. Quando eu venço isso, eu falo, caramba, agora eu vou para cima. Aí tinha que apresentar. Quem quer apresentar? Eu. Pregação. Quem quer? Eu. Voluntário. Quem quer? Eu. Ah, vai ter congresso científico. Precisa de voluntário. Quem? Eu. Tem que apresentar lá na frente. Eu. E eu fui me expondo a tudo que eu podia para eu ganhar músculo e ficar cada vez mais fácil. Então, você venceu, Gi, 100% isso? Esse perfil mais tímido, mais observador, ele caminha comigo. Então, se eu for para um ambiente onde eu não conheço ninguém e eu tiver na minha, entre aspas, zona de conforto, eu vou ficar observando ao invés de interagindo. Diferente do meu esposo, por exemplo. Ele vai interagir com certeza. Eu prefiro ficar observando. Mas é meu trabalho e minha missão. Então eu pego esses dons, entre aspas, né? Porque não tem nada de dom, mas essas moedas, esses talentos que Deus me deu, e eu falo, beleza, vamos multiplicar isso daqui, porque não é sobre a Gislene, é sobre o outro. Então vamos lá e vamos fazer. Mas exatamente, tímida, insegura, autoestima baixa, tudo isso. Eu não falei para você previamente, mas você vai ser a primeira pessoa que eu vou entrevistar. Já estou entrevistando, né? Mas antes disso, eu postei já um primeiro episódio do podcast, eu mesmo falando sozinho. E esse primeiro episódio eu faço um breve comentário, mas eu leio a parábola dos talentos. Você falou aí, então já está ligando um episódio aí a outro. Mas você acha que não existe... o que você pensa? Que um talento, uma pessoa... ela recebe, mas ela pode lapidar, multiplicar, não é isso? Existem pessoas que nascem com alguns dons. Que você fala, caramba, essa pessoa nasceu com isso. Até mesmo facilidade de ouvir música, de tocar, existe. É comprovado já por várias pesquisas. Mas todo o cérebro tem neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro aprender. Então, tem algumas crianças, você vê até nesses programas aí de que as crianças vão cantar. Caramba, nunca fez aula, nunca fez nada, mas já canta afinado, tem um vozeirão. Nasceu com aquilo, é dela. Se ela vai multiplicar esse dom ou não, é opção dela. Mas a partir do momento que a pessoa recebe um chamado, ela sente arder o coração dela, mesmo que ela não tenha nascido com dom. Vou citar Moisés, por exemplo, que era gago, então não tinha o dom, não nasceu com a facilidade, mas recebeu o chamado, então eu vou lá e eu vou multiplicar esse convite, esse talento entre aspas, porque não que eu nasci com ele, mas aí eu vou lá, vou desenvolver, vou buscar ajuda, vou multiplicar para viver o que eu nasci para viver. Legal. Isso é exatamente o que eu penso. Eu até falei lá que, no mínimo, né, a parábola conta isso, que no mínimo a pessoa recebe um talento, né? O que já é bastante, né? Por exemplo, aí pode estar se referindo a diversas coisas, mas uma compreensão que eu trouxe lá que, no mínimo, a pessoa recebe a vida, né? E essa vida, ela pode... tem infinitas possibilidades de coisas que ela pode desenvolver, né, e trabalhar.
E esse talento de multiplicar talentos dos outros, né? Eu também vejo muito em você, Gi. Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, a primeira vez que eu falei com você, né, que eu fui convidado para palestrar num outro mastermind, né, que não é o que hoje eu faço parte também, que é o seu, o Núntios. Eu fui convidado para palestrar lá na Craft. E eu não tenho experiência com palestra, né? Eu havia palestrado uma outra vez lá no mastermind do Érico Rocha, que é o Plat. Mas assim, era um tema que eu estava muito confortável para falar e tinha uma coisa específica lá que eles pediram para eu falar. Então eu fui lá e falei. Esse eu tinha que ampliar um pouco mais, eu tinha que ser mais estratégico e me aconselharam a falar com você, né? Fazer uma call, você se disponibiliza lá no grupo para auxiliar quem quiser. E eu, com pouco tempo para poder fazer a palestra, entrei numa call com você, com milhares de anotações, papéis espalhados assim pela mesa, das coisas que eu estava organizando da minha cabeça, né, do jeito que eu faço as coisas, e você me escutou e rapidamente você conseguiu organizar a coisa, entendeu a mensagem que eu estava querendo transmitir e moldou a minha palestra. E, claro, cada palestra que eu tenho feito desde então, eu percebo que está melhorando, isso é uma coisa natural, né? Mas eu considero que o resultado que eu tive com essa palestra lá na Craft foi 50% seu. Então, assim, talvez mais ainda. Então, esse talento, né, de você conseguir fazer uma leitura é uma coisa muito, muito presente em você. Nós estamos no Espaço Vibra, em São Paulo, nos bastidores do Novo Mercado ao Vivo 2025. Eu vim aqui para treinar dois grandes empresários. Lucas Puerto é um dos empresários que vai subir nesse palco e palestrar para mais de 4.000 pessoas, e o anfitrião do evento, que é o Ícaro de Carvalho. E o que eu faço? Eu potencializo a comunicação. Eu transformo a vida de quem transforma vidas. Cuidado com os fios, pessoal, por favor. E aí você vai ficar vendo ali, a hora que te chamar, vai aparecer sua vinheta e o painel vai abrir. E aí você vai sair do Dá pra meio. abrir o painel? Dá, parecer tipo o Michael Jackson no Super Bowl. Gostou? Muito massa. Então, ó, slide número 1, vamos lá. Eu decidi me expor como expert, né? Então, quando eu decidi me expor como expert, palestrar é um dos movimentos. Eu acho que, assim, ser expert me ajuda a palestrar me ajuda a ser um expert melhor. E aí, ano passado, a gente decidiu que eu ia palestrar aqui no Novo Mercado. Eu falei, cara, eu preciso achar a melhor pessoa que era agir, né? Nós vamos treinar sem bullet points, Tá. olhar para a tela o mínimo possível, porque você já sabe todo o conteúdo. E assim, ó, sumiu a tela, sumiu o retorno, vai, você já sabe a palestra. Toda call que eu faço com a Gi, eu passo a palestra inteira e aí depois eu vou basicamente anotando, geralmente dá uma folha e meia de pontos, assim, tipo, aqui, muda essa introdução, usa menos essa palavra, esse gancho aqui não ficou tão legal, então vamos mudar esse gancho, vamos achar uma imagem que quebra um pouco de padrão, né? Então eu saio com uma lista de tarefas, eu reassisto essa call e vou meio que um a um matando os pontos, assim, mas sentir como vai ser no dia é bem importante para mim, ter essa identificação do campo. Boa tarde! Boa tarde! Não. Vamos lá, vocês podem mais. Boa tarde! Boa tarde! Agora sim. Hoje eu vou falar sobre esse anagrama, que é um método que a gente utiliza nas nossas empresas para que você consiga lucrar mais. Pode abrir mais o braço. Lucrar mais, ter pessoas mais motivadas e ter um time cada vez melhor. Alguém aqui quer isso? Aí, então vamos lá. Só que para contar essa história, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para 2018. Não precisa esticar o braço, quero suave. E aí nós treinamos todo o palco, onde ele vai caminhar, que gesto ele vai fazer, como que ele vai se portar diante desse palco para dominar a audiência, e os slides no timing certo, usando de recursos neuropersuasivos. É isso que a gente treina aqui. A Gi me ajudou muito nas palestras. Tem uns vídeos antigos meus, eu fico tipo me fechando assim, eu vou falando meio assim. A hora que você for entrar na 8 ferramentas, aqui termina a introdução, a gente está entrando no assunto central. Tá. E daí? Como é que você tá? Tá. Agora é passar em casa e Então, tarefas daqui para domingo. sem... Quero que você treine sem os bullet points. Você pode treinar a introdução com bullet point. Tira. Treina sem. Treina sem, treina sem. Treina a palestra inteira. Chegou na conclusão, treina com bullet point. Tira. Treina sem, treina sem, treina sem. Aí, treina tudo de novo, cronometrando. Fechou? Bora pra Vai cima. ser uau. Vamos!
Só tem uma coisa, tá? A hora que você subir no palco, você já veio direto pra cá. E aqui é escuro, ó. Olha, olha meu rosto, ó. Tá? Então, essa é a cena oficial. você tem que ficar aqui, ó. Você vai sentir pela luz, ó. Para aqui. Tá? A não ser que ele ilumine lá, só que daí vai acabar a experiência. Então, outra coisa. Podia pôr uma marcaçãozinha aqui, né, Grazi? Pequenininha, pretinha. Você entrou muito correndo, vai ter uma fumaça atrás de você, uma coisa gostosa. Entra mais devagar, curte assim. Tipo, você entrou correndo. Entra tipo um lutador de MMA no. Entendeu? Entra como você entra no tatame quando você vai para um campeonato. Você entra aproveitando. Isso. Aí você para aqui, ó. Para no círculo. A galera vai estar batendo palma. Grazi, o drone vai voar na hora que ele subir no palco, não vai? Então você curte. Lembra, deixa a galera aplaudir. E aí você para aqui, ó. Entendeu? Então, e aí a porta, se o drone vai sair de trás da porta, a porta não vai fechar tão rápido. Se a porta travar, dane-se a porta, você esquece e curte o momento aqui. Tá? E aí você vai sentir a luz no seu rosto, ó. Aqui você tá bem iluminado. Então, introdução, curte aqui. Depois você desce. Eu não sei o que pra você parece impossível hoje. Que momento entrou isso? Bota aqui que vai ser o slide mais comprido da... A gente vai enfiar um no meio, já pedi pra pôr, tá? É. Eu queria mudar de vida. E pra isso... Mas parecia impossível. Eu não sei qual mudança de vida, porque eles vieram buscando mudança de vida. Isso. Eu não sei qual mudança de vida você veio buscar. Aí quando esse daí mudar de vida, você coloca, não sei qual mudança de vida você veio buscar. Porque muitas vezes eu tô caminhando aqui e eu só olho assim, ó, os bullets estão bem grandes e eu lembro. Aí você vai dizer, eu não sei qual mudança de vida você veio buscar. Pode parecer impossível, mas eu vou te dizer, não é. Bota assim, parecer impossível e tudo em caixa alta, não é. Eu não sabia como fazer, É isso que eu quero traçar pra eles. mas eu agarrei a oportunidade. Nesse evento, você terá oportunidades. Exatamente. Tá? Eu quero que você pegue o seu celular. Pega o seu celular, aponta Aqui. para esse, meio, aponta você sai da para foto. esse slide. Faz uma foto. E eu quero que você faça uma foto. E não é para você fazer uma foto daquelas que você acaba esquecendo, apaga sem querer no meio de um monte de outros prints. Eu quero que essa foto seja um chamado. Eu quero que essa foto seja Não. Ó, pega seu celular, faz essa foto. essa foto. Faz essa foto, porque no ano que vem, Já aí direto. você já vai marcando. Já Aí você vai direto. mudando o tom da voz. Pega essa foto, porque no ano que vem, Pega essa foto, porque no ano que vem vai ser a sua foto que vai estar aqui servindo de motivação, de exemplo, de farol para um monte de outras pessoas que estarão sentadas nessas mesmas cadeiras que você está sentado agora. E eu sei que no ano que vem, nessa mesma data, você pode voltar aqui e encontrar a tua mensagem aqui nesse slide. eu creio que nós estamos aqui para realizar algo muito maior. Estar no palco, falar num vídeo, numa palestra, não é sobre o empresário. A comunicação UAU, ela gera transformação no outro. Eu sinto que eu estou vivendo a minha missão, aquilo que Deus me pede para viver. Eu falo que o meu treinamento todo, o meu estágio como palestrante, como treinadora, foi na igreja e na sala de aula da psicologia. Então, quando eu já sou formada, 2022 eu me formo, de 97 até 2022, nesse período, eu já tinha feito muita pregação. Eu já tinha conduzido muito grupo de oração, muito retiro de oração, muita palestra, muita apresentação de trabalho, muito seminário, muito. Porque como eu falei pra você, tudo que precisava de voluntário, eu tava Iniciativa, lá. né? Então, quando eu me formo, eu tô relativamente bem na frente de outros profissionais que se formaram. E eu sempre falo isso, cara, o período que você tá estudando, que você tá na graduação, por exemplo, não é só para você estudar, é para você estagiar, é para você ganhar músculo. Esse primeiro treinamento que eu faço na empresa, eu não tinha dinheiro, porque eu tinha o meu salário, né? Eu ganhava muito bem, eu já era um dos maiores salários dentro das áreas de RH de Londrina, porque eu já tinha
eu já era boa quando eu era estagiária. Então, quando eu me formo, eu já era muito boa no que eu fazia, nesse feeling de fazer processo de recrutamento e seleção, de já fazer um escaneamento da pessoa, saber se ela tinha competência ou não, se ela estava aberta a desenvolver aquela competência que a empresa precisava ou não. E não estou falando de competência técnica, mas estou falando de competência comportamental. E aí eu falo, bom, eu vou fazer esse treinamento aqui na empresa com o recurso que eu tenho. Então eu fui até uma salinha que a gente tinha, um almoxarifado, e o que eu tinha ali de material para fazer aquele treinamento era papel sulfite e umas bexigas. Eu inventei umas dinâmicas com papel sulfite e bexiga. E eu começo então a potencializar esse outro músculo de criar dinâmicas e recursos diferentes para fazer palestras e treinamentos, mesmo que você não tenha recurso nenhum. Então tem gente que fala, não, quando eu tiver tal coisa, quando eu não... Não. O que eu tenho, eu vou começar com o que eu tenho. E aí, literalmente, se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. E eu lembro desse treinamento, daí todo o time gostou. Óbvio, a dona da empresa gostou, porque melhoramos o clima, melhoramos o relacionamento, melhoramos a produtividade. E eu falei, opa, aqui tem algo para eu fazer. E eu amei. E então eu começo a pensar assim, poxa, eu prefiro estar em grupo, desenvolvendo 30 pessoas, do que na clínica com uma só, desenvolvendo só aquela pessoa. Então eu prefiro em 1 hora do meu trabalho desenvolver 30 ao invés de eu desenvolver uma. Porque tempo é o nosso bem mais escasso. Então lá atrás, 2002, eu já pensava desse jeito. E aí eu começo então a investir cada vez mais em dar treinamentos e palestras. E eu lembro que eu mando uma mensagem para algumas amigas, mensagens vulgo e-mail, né, para algumas amigas que trabalhavam em outras empresas multinacionais, no RH, e eu falava assim, amiga, nesse ano eu tenho 3 palestras voluntárias para fazer. Pode contar comigo aí na empresa que você trabalha. E aí eu comecei a dar palestras em marcas muito grandes, de graça. Ninguém sabia, só eu e minha amiga. Mas a marca daquela empresa já ia para o meu portfólio. E eu tinha aquela empresa me vendendo, falando muito bem do meu trabalho. Então, isso também foi um marco para mim. Inclusive, eu ensino meus alunos até hoje a fazerem isso. Como que eu começo? Começo desse jeito. Óbvio que hoje com a internet a gente potencializa pedidos de palestras e treinamentos muito pelo posicionamento da pessoa no digital. Mas acesse a sua rede de networking e diga, olha, você é minha amiga, tá aqui uma palestra minha para eu fazer voluntário para você, não precisa me pagar nada, né? Depois você me dá um feedback, um depoimento para eu poder pôr no meu LinkedIn, enfim. Mas você já tem um case, você já começa com um case, com um depoimento. Ou às vezes até, você falou a rede de networking, né? Mas até você pode ter a iniciativa de ir lá buscar, né? Quando eu mudei de Nova York para Fortaleza, em Nova York eu trabalhava no mercado de documentários, né? Lá existe um mercado, existe uma trajetória que você pode começar, existe um lugar para você começar, um lugar para você dar o segundo passo, o terceiro, até o topo da carreira, né? Existe a carreira. Quando eu voltei para o Brasil, em Fortaleza, em 2016, não existia isso. Algumas pessoas não sabiam o que era documentário. O documentário ele se popularizou depois com Netflix, né, esses streamings todos. Mas eu bati na porta do meu vizinho. Ele não me conhecia, mas eu sabia que ele tinha uma empresa muito legal. Uma empresa de inovação, tal, que ganhava uns prêmios. Aí eu falei, olha, Alexandre, eu posso fazer um institucional seu? Aí institucional é uma linguagem que todo mundo conhece, né? Então, ele aceitou, beleza. Assim que eu entreguei para ele um documentário. Um institucional em formato de documentário. Ele amou. Aí saiu indicando para todos os colegas, né? E também quando eu bati na segunda porta, que foi uma ONG, uma ONG de adoção, achei legal também poder servir, né, uma causa, um propósito. Eu já tinha o que mostrar, a pessoa já entendeu melhor o que eu tinha em mente e aceitou na hora, né? Então ali eu já tinha 2 exemplos para mostrar, né? Dessa forma você abre muitas portas, né? Gerando valor primeiro, né? Eu acho que essa lei também é universal, né? Você Exato. tem que dar alguma coisa para receber também, né? Gi, você falou da escala, né? E citou também a internet. Você entrou na internet
Como? Dantas, tem um episódio que eu vou falar pra você que eu não lembro direito, assim. Aqui em casa o pessoal me chama de Dory. Sabe a Dory do Procurando Nemo? Depois a gente faz a segunda versão G e Júnior. Misericórdia. Ele... Eu não lembro. Eu sei que eu já dava muito treinamento corporativo. E eis que um dia, eu não sei porquê, eu gravo um vídeo. Eu não lembro, de verdade eu não lembro. Mas eu lembro do dia, eu lembro da câmera, eu tenho esse vídeo até hoje. E eu fiz aquele vídeo, eu não sei se eu ia mandar pra alguma empresa, eu não sei pra que era, mas eu gravei e postei. Você tem o vídeo? Você tem o vídeo? Tem. Tá disponível em algum lugar? Tá, depois eu mando pra você aqui. Tá bom. Eu quero ver. O documentarista já se interessa pelo arquivo. Já Né? se interessou, né? Inclusive, óbvio, muito mais jovem, mas o cabelo, você vai ver que é parecido, que é o corte de cabelo que eu mais gosto e tal. Legal. Enfim, eu não lembro porque eu fiz aquele vídeo e eu postei. Isso foi 2009. Até que 2012 eu dava muito treinamento corporativo. Muito, 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 muito. Eu viajava, meu Deus, eu viajava muito. E eu lembro que numa dessas viagens, voltando do estado do Rio pro Paraná, para Londrina, tava eu e meu esposo de carro. A gente ia de carro, eu levava muitas coisas para os treinamentos. E a gente parou para fazer um trabalho voluntário na Canção Nova, para quem trabalhava nos bastidores da TV, evangelizando. Quando a gente faz esse trabalho voluntário, quando você faz um trabalho voluntário, as pessoas da igreja te pagam em oração. Então terminou o treinamento, o pessoal impôs as mãos, fez uma oração e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Gi, Deus vai realizar o seu sonho de infância. Beleza, saímos da oração e a gente foi ver o bastidor de um programa de TV ao vivo. Na época não tinha esse negócio de evangelizar através da internet, era tudo através da TV e do rádio. E eu participo do bastidor da TV ao vivo, tal, entramos no carro para voltar para Londrina e eu falo assim pro Júnior: nossa, seria uau se eu tivesse um programa na TV. Eu ia alcançar mais pessoas e viajar menos. Eu ia ficar mais com o Gabriel e a Mariana, porque os nossos filhos na época eram pequenos. Eu viajava muito. E eu falo isso pra ele e durmo. Quando eu acordo, eu digo pra ele: eu tive uma ideia. Na verdade, essa ideia não foi uma ideia, foi uma inspiração do Espírito Santo, mas eu disse pra ele: eu tive uma ideia. Eu não preciso ter um programa de televisão, eu posso ter um canal no YouTube. E ali vem essa primeira, caramba, vou fazer isso na internet, né? E aí começa toda a sequência de: eu vou gravar um curso, eu vou escrever um livro, eu vou montar minha plataforma de pagamento. Isso eu tô falando 2013. Né? 2013 eu não conhecia, por exemplo, a Hotmart, que hoje é uma parceira minha. Não conhecia, nem sei se já existia a Hotmart ou não. Mas aí eu começo a estudar isso, monto a minha plataforma de pagamento, todo o dinheiro que eu ganhava no corporativo, que era muito dinheiro, eu invisto na minha plataforma, dá errado. Eu falo, caramba, agora eu preciso fazer dar certo, porque imagina, se hoje tem um desenvolvedor, é caro, você imagina 2013, né? Mas nesse momento, para alcançar mais pessoas e poder ficar mais tempo com os meus filhos, eu tomo a decisão de ir para o YouTube, para a internet. E aí eu começo a postar conteúdo no YouTube e monto uma fanpage na época. Antes disso, quando eu dava meus treinamentos corporativos, eu nem sabia que podia ter fanpage, né? Fanpage era tipo o perfil profissional do seu no Facebook. Então eu tinha o meu perfil pessoal, que já não cabia mais ninguém, o máximo era 5.000 amigos, já não cabia mais gente, não dava para ter mais amigo no Facebook, né? E aí eu começo a fazer a fanpage, então eu já começo a postar conteúdo, alguns videozinhos, mas de uma forma muito discreta. Quando chega 2015, eu falo, não, agora vai. Então, maio de 2015 é uma data que eu realmente começo a postar com consistência. Então, quando eu entro na internet, é porque eu queria alcançar mais pessoas e ficar mais com os meus filhos. Legal. Mas você não tinha um plano de como monetizar isso?
Plano não. Eu sabia que, pô, se eu vendo meus cursos nas empresas, eu posso vender online. Então eu vou gravar o curso e vou vender online. Tanto que eu monto a minha própria plataforma, subo as aulas lá, enfim, né? Mas eu não tinha, poxa, eu posso ter mentoria, eu posso, não. As coisas vão acontecendo. Eu lembro que dezembro de 2016 para janeiro, eu lanço a minha primeira mentoria em grupo. A minha primeira foi ali. E aí eu já tinha 20 alunos num ciclo. E é diferente, né, Gi? A pessoa ter uma autoridade no offline e uma autoridade no online. Quando ela entra para o online, ela pode até assim, tirar proveito de uma autoridade que ela tem fora. Mas ela precisa construir, é uma construção assim, à parte, né? Quando eu vou para online, eu sou quem? Tô começando do zero, igual qualquer pessoa, né? Quando eu descubro esse universo e o jeito de fazer, né? A Hotmart foi um divisor de águas na minha vida. Eu descubro o jeito de fazer, onde vender, que tem um jeito que pode me ajudar com uma estrutura de uma empresa. Eu falo, bom, agora ou dá certo ou dá certo. Eu vou fazer dar certo. E lá atrás, Dantas, tinha um tal de... Não sei se hoje ainda tem alguém que fala isso, mas você entrou pro digital, você tem que queimar a ponte. Você já ouviu isso? Já ouvi. Você tem que queimar a ponte. Queimar Me a deu ponte... trabalho, me deu muito trabalho, mas fala. Cineta do palavrão. Queimar a ponte é uma... Me deu trabalho pra caramba isso aí. Por quê? Não dá para você fechar uma torneira que tá mantendo a sua empresa e a sua vida enquanto a outra ainda não tá aberta. E eu fiz isso. Eu sempre fiz assim, poxa, se eu tô com um fulano, né? E o fulano sabe mais do que eu vou obedecer o fulano. Então eu não questionava muito, sabe? Então eu tomei várias decisões erradas nisso. Quando eu vou pro primeiro Hotmart Fire 2015 e eu vejo várias pessoas lá no palco palestrando do que elas estavam fazendo e dando certo, eu pensei, vai dar certo aqui também. Vou fazer dar certo. E eu lembro que eu já estava junto com o Júnior no evento. Então a gente se casou em 2002. Em 2012 ele vem trabalhar junto na UAU Desenvolvimento Humano. Na época não chamava UAU Desenvolvimento Humano, chamava Acordar Desenvolvimento Humano. Quando eu venho para a internet ainda chama Acordar Desenvolvimento Humano, mas eu passei a falar UAU, não sei o que é UAU. E aí eu falei, bom, vamos mudar o nome da empresa de Acordar para UAU Desenvolvimento Humano. E aí o Júnior já trabalhava junto comigo, a gente já estava sócio, e ele foi pro Fire junto comigo, isso fez diferença. Porque você tá em casal junto, vendo as oportunidades, é mais fácil de você construir do que você ter que chegar em casa e ter que convencer o outro de tudo aquilo que você viu e vivenciou. Então, quando a gente foi pro Fire, nós voltamos do tipo assim, cara, a gente vai fazer isso acontecer. E aí eu já liguei o modo, vamos fazer conteúdo, vamos se posicionar. Na época, tinha um negócio chamado Periscope. Eu não sei se alguém aqui lembra disso. E eu lembro que eu pegava o celular, eu ia pro Muay Thai, todo dia eu deixava meus filhos na escola e treinava Muay Thai. Muay Thai começava às 7h30. Eu deixava meus filhos na escola às 7h15. Então, das 7h15 às 7h30 eu fazia live no Periscope, no tatame da academia. Então, eu já produzi muito conteúdo nessa vida, né? E fazendo todos esses conteúdos, eu fui descobrindo o que funcionava e o que não funcionava. Então, literalmente, é uma construção. E nessa construção, o offline, ele te dá know-how, ele te dá sustentação, ele te dá saber como fazer no digital. Então, isso faz diferença. Então, esse queimar a ponte, literalmente, é uma sineta, né? Não deve ser feito porque ele te sustenta. Mas o que eu faço no offline é absurdamente diferente do que eu faço no online. Tudo bem, então, mesmo que seja diferente, enquanto essa torneira tá aberta, jorrando dinheiro ali para você, e a do online ainda não tá te dando sustentação, você mantém as duas. A hora que a do online estiver dando sustentação, você fecha essa. E aí, manter
dar palestras no corporativo. Essa semana mesmo eu estava fazendo um treinamento numa empresa de team building, que é quando a gente faz um treinamento que acontece indoor, com palestra dentro da sala, e outdoor, com atividades ao ar livre. Então a gente monta várias atividades ao ar livre para trabalhar as competências, as soft skills de um time de alta performance. Então esse manter o offline com o online, dependendo do que a pessoa faz, é algo até que ajuda a pessoa a se manter na jornada. Não sei se as pessoas têm dimensão, né? Mas você mentora grandes nomes do digital, né? Pessoas que têm muita audiência. E não só aqueles mentorados assim que estão no Mastermind, né? Mas o seu serviço se estende para as pessoas até que não necessariamente né, entraram no grupo mais fechado. Você auxilia o tempo todo. E as pessoas têm grandes audiências que vão impactar outras centenas, milhares de pessoas, né? Então, que bom que você tem sido obediente, tá, Gi? Muito grato mesmo. E outra coisa, você sempre mantém o trabalho voluntário, né? Não foi uma estratégia só do início. Até hoje, você mantém lá. Inclusive, tem essa coincidência, né? Que quando eu te conheci, eu não fazia ideia que você mentorava o pessoal da comunidade católica Shalom. E, para quem não sabe, o meu irmão é da comunidade católica Shalom, ele é padre lá. E Igualzinho, inclusive, minha gente. Igualzinho, mas polaco. É verdade, a versão branca, né? Você falou que se reconectou com Deus, né? Como é que foi a sua infância nesse sentido? Você nasceu numa família religiosa? Nasci numa família religiosa, católica, onde meus pais... Eu sempre lembro dos meus pais servindo na igreja. Servindo em encontros da igreja. Eu lembro que minha mãe era catequista e foi a minha primeira catequista. Não só a minha primeira catequista dentro do lar, mas quando eu fui realmente lá para catequese dentro da igreja, ela foi a minha primeira catequista. O que aconteceu que você acha que distanciou um pouco, assim? Eu não sei se isso foi ainda na infância, adolescência. Na infância, eu mantive minha infância dentro da igreja e tal. Na adolescência, fiz tudo o que tem dentro da igreja católica, então primeira comunhão, a primeira eucaristia, o crisma e tudo. E quando eu tava para fazer o crisma, eu já fui participar de grupo de jovens e grupo de adolescentes. E logo ali eu já comecei a servir. Então eu era voluntária, ajudando a trabalhar nos encontros, desde ajudando na organização, a fazer lembrancinhas para os participantes ganharem, visitando as casas de quem estava fazendo o retiro, para evangelizar a família, para que quando aquele jovem chegasse, encontrasse a família também tocada pelo amor de Deus, desde fazer pregação, conduzir oração. Eu cresci na minha adolescência nesse meio. Quando já adulta, casada, continuei servindo e o tempo foi passando. 2017, não faz tanto tempo assim, eu já produzia conteúdo para a internet, produzia um quadro no YouTube que eu postava um vídeo por dia. Então, nesse um vídeo por dia, eu desenhei quadros. Domingo era um tema, segundo outro, quarta outro, tudo dentro da psicologia aplicada à vida, mas diferentes. Por exemplo, segunda-feira era oratória, terça-feira era um quadro de responde, a pessoa mandava pergunta, eu respondia. Quarta era sobre carreira e crescimento. Quinta, desenvolvimento, você desenvolvendo outras pessoas. Sexta, comunicação para relacionamento. Enfim, cada dia era um tema. Domingo era psicologia e espiritualidade. E eu fazia os quadros, eu pegava a Bíblia e ali eu fazia uma conexão da Bíblia com a psicologia, enfim. Até que eu fui denunciada para o CRP que eu estava induzindo a uma religião, né? E eu fui até o CRP para ver toda a questão da denúncia, enfim, aí juntou com isso, com o jeito que eu falava que o método que eu desenvolvi realmente transformava a pessoa e eu não podia falar isso, enfim. Quando aconteceu isso, eu tive que, para manter o meu título de psicóloga, tirar tudo do YouTube, que era minha principal rede social na época,
tudo o que eu falava a respeito de Deus. Você chegou a tirar isso. Eu tirei, coloquei tudo como não listado no canal, né? E essa foi a brecha, literalmente a brecha, que eu dei pro inimigo ir se infiltrando e me deixando morna. Então eu que sempre me posicionava, passei a não mais me posicionar. Beleza, passou o tempo, chegou, e eu fui me esfriando. Eu lembro que assim, a Santa Missa, para quem é católica, é o ápice, né, do nosso momento, do nosso encontro com Deus, porque ali acontece a transubstanciação do pão e do vinho para corpo e sangue. E eu passei a não fazer questão de ir à missa, eu literalmente fui me esfriando. Aí não ia mais tanto, não sei o que, deixei de servir, deixei de falar, até que teve um marco. E aí nesse marco eu me reconecto com Deus de uma maneira muito forte e eu tomo uma decisão de não mais desobedecer. Junto com isso, nesse período, teve um outro fato que aconteceu que foi antes até mesmo da internet, que foi 2011, 12. Meus pais, eu sou péssima com data, viu, Dantas? Péssima. Ah, que dia que foi, não sei o quê, misericórdia. Eu tenho que ver minhas anotações. E aí foi nesse julho, eu não lembro se 2011, 12, eu teria que fazer conta, meus pais sofrem um acidente de carro. E meu pai morre, fruto do acidente de carro. Ali também foi um outro ponto para eu ir esfriando cada vez mais a minha fé. Ali tem uma ruptura. 2017, uma outra ruptura. Então, uma ruptura que forma essa brecha para o inimigo ir entrando e eu ir esfriando a minha fé, o meu relacionamento com Deus. Quase nunca é de uma vez só, né? Não, nunca Quase é de nunca uma não. vez só. São coisinhas que vão acontecendo e você imagina que é como você ter uma grande piscina e do lado dessa piscina tem um barro e uma brechinha começa a infiltrar, outra brechinha começa a infiltrar e sujar a água dessa piscina e a hora que você vê a água da piscina já tá turva, não tá mais aquela coisa límpida. Foi assim que foi acontecendo comigo e normalmente é assim que acontece com outras pessoas. Eu quero que você fale um pouco da experiência lá do Fire. Como é que foi? Porque foi uma experiência que eu acompanhei mais de perto, né? Você teve lá, subiu no palco principal do Fire pela segunda vez, não é isso? Tá. É palco Então, principal, segunda. Palco do Fire, terceira. e você, assim, boa parte das pessoas que palestram lá, que para quem não sabe também, o Fire é o principal evento de marketing digital do mundo. Como é que é a sua preparação para um evento como esse? Vou falar em 4 pontos. Primeiro, eu busco entrar no universo do evento e pensar o que eu vou fazer para aquele público do palco que eu vou palestrar, porque são palcos diferentes. Então, para aquele público daquele evento, no que está acontecendo no cenário, daquele público, daquele palco, o que eu posso fazer que vai gerar muito valor? O que as pessoas estão buscando? E que elas vão ter desejo de assistir a minha palestra. Então eu faço algo pensado, personalizado para aquela audiência. O segundo ponto é que eu gosto de entregar algo além da palestra. Então, desde a primeira vez que eu palestrei no Fire 2023, eu lancei um livro, que foi o Mapa da Persuasão, e eu levei livros, milhares de livros para dar de presente. E esse ano, que você me acompanhou, eu lancei o Palestra UAU. Então eu gosto de gerar muito valor para aquele público, 2, fazer algo que transcenda, que vá além, um over delivery, uma entrega a mais para aquela audiência. Então eu entrego algo digital, porque daí eu atendo a maioria das pessoas, e algo físico para realmente encantar e gerar um efeito uau. Número 3, eu faço algo completamente personalizado para aquela empresa. Então, é para o Hotmart Fire, a história, a narrativa vai honrar, além de honrar o público, vai honrar aquela empresa. Por quê? Porque eu quero no ano que vem ser convidada novamente. Então, tudo é muito intencional. A escolha da foto, o jeito que eu construo,
tudo é intencional. E o quarto ponto, que óbvio, além de ter toda uma preparação técnica de conteúdo, de vivência, eu coloco meu joelho no chão, faço jejum. Eu rezo o rosário todos os dias. O rosário é a oração dos terços com a meditação dos momentos de Jesus. Então, desde a anunciação do anjo até a ressurreição. Então, eu rezo o rosário todos os dias. Aí entra uma preparação espiritual de jejum, rosário, sempre que possível ir à missa durante a semana e confissão, para que eu possa estar limpa, o meu canal estar limpinho para ser canal de Deus na vida das pessoas naquele momento ou por onde eu passar. Feito tudo isso, eu monto a minha palestra e aí eu treino. Treino por quê? Para caber no tempo que eu tenho. Para fazer tudo que eu tenho que fazer dentro do tempo que foi disponibilizado para mim no evento. Aí eu ajusto o slide, enfim, vou ajustando até falar, bom, a palestra tá redonda, tá uau, agora é ir lá e entregar. Segundo antes de eu subir no palco, o que eu digo a mim mesma? Vou arrebentar, vou fazer acontecer. Não. Eu digo, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu estou aqui para servir. Usa-me. É isso que eu faço. Você falou literalmente isso, né? Que eu tava lá no bastidor, lhe perguntei o que você tava pensando, você respondeu isso. Eu tô emocionada, não posso pensar em mim, tenho que pensar só no outro. Essa é uma técnica, inclusive, de controlar a emoção, porque se passa o filme na minha cabeça, aí eu me emociono. Então, já me emocionei, já foi uau, agora é sobre a pessoa, daí isso me ajuda a controlar. E vai ser uma palestra muito forte, com muitos rompantes emocionais. Então, o tempo todo eu fico pensando, eu estou aqui para servir, é sobre o outro. Segura a emoção e foca em gerar emoção no outro. Aí eu estou muito feliz, muito feliz. Você pode contar para as pessoas como é que foi, o que a gente preparou diferente dessa palestra, do vídeo? A gente fez, dentro da palestra, eu queria passar um vídeo que tocasse profundamente as pessoas, que mostrasse o que eu fazia, que mostrasse a transformação que eu gero nas pessoas e que tivesse amarrado na narrativa da palestra. E aí foi muito, muito legal, porque você fez o vídeo, você fez muitas captações, né? Muitas captações, e chegou um momento que você mandou o vídeo. E aí você falou assim, ó, a gente sentia que tava faltando alguma coisa, ainda você foi bem ousado e você falou assim pra mim, posso fazer captação um dia antes do evento? Então pensa, a palestra era na quinta. Isso era terça-feira de manhã. Gi, eu posso fazer uma captação, você lá no bastidor do Fire, na quarta. Vamos fazer, né? Dois doidos. Aí fomos lá. Eu trabalhando. Fazendo o que eu tinha que fazer para treinar o CFO da Hotmart, subir no palco, fazer o reconhecimento para passar também para os meus outros mentorados, enfim. Aí você grava com um olhar extremamente atento, capta essas imagens, edita, renderiza um vídeo de alta qualidade para na quinta-feira isso já tá na plataforma com o pessoal, na quarta mesmo já estava na plataforma com o pessoal, para poder passar na palestra da quinta. E um detalhe bem interessante que aconteceu. Na quarta-feira, quando eu entro lá na sala, onde vai ser o palco I, que é o palco que eu vou palestrar, eu me emociono, porque passa um filme na minha cabeça. E você captou isso e colocou no vídeo, né? O segundo elemento que me chama muita atenção é quando ali nos bastidores eu tinha subido no palco, estava descendo do palco para ir para outro lugar e eu recebo uma mensagem de que tinha tido um problema com o avião da minha equipe que ia pro evento. Na hora que eu ouço isso, eu falei, o que eu posso fazer? Nada. Aí eu pego o meu terço e eu começo a rezar. E aí você vê essa cena, eu andando com o meu terço, rezando, e você capta isso. Então, um olhar atencioso para os detalhes, para captar a real essência da pessoa e depois transmitir isso
juntando tudo num vídeo curto. A gente tinha pouquíssimos tempos, né? 3 vídeos, não dá pra ter 3 minutos. 2 minutos, não dá pra ser 2, quanto dá? E a gente vai enxugando pra você deixar realmente. Então você captou um material pra fazer um super do documentário, e aí você fez um microdoc, como você fala, extremamente assertivo. Foi incrível. A gente está ainda no palco I do Hotmart Fire 2025, 10 anos de edição. Ai, gente, que emoção! Sabe o que é uau? É porque eu tava em 2015, cara. Eu creio que nós estamos aqui para realizar algo muito maior. E esse realizar algo muito maior é voltar para a nossa essência. Se o ser humano não vive a sua essência, ele sente um vazio que não tem dinheiro, conquista financeira do mundo que supre isso. E a psicologia e a neurociência já provaram para mim isso ao longo de toda a minha carreira. Quando a pessoa encontra a sua essência, toma posse disso, de que ela pode brilhar, iluminar, levar esse sabor para outras pessoas, a vida dela muda e das pessoas ao redor dela muda. O trabalho da Gislene foi um divisor de águas, já tinha feito 200 aulas, já tinha falado para um monte de gente e só depois de conhecer o trabalho dela eu percebi que eu não sabia falar. E tudo que eu posso dizer para vocês é que vocês podem ter certeza, falar é o maior instrumento de transformação que existe. Se não fosse a Gi, eu nunca ia ter conseguido chegar onde eu tô. Eu era cheio das inseguranças, aquela orientação que a Gi me deu, que fez eu chegar onde eu tô hoje em dia. A comunicação é mais importante do que a técnica de marketing super elaborada, o hack de engajamento que saiu da última semana. Quando você consegue levar a sua mensagem, ter clareza no que você diz e impactar quem está do outro lado, vai por mim. Não tem como você não ter cliente, não tem como você não ter network, não tem como você não fazer conexão. Comunicação é o caminho. Se eu sou seu aluno, fica parecendo que eu tô só para puxar o saco da Gi. E não é não, gente. É porque ela destravou e muito a minha comunicação. Estar num palco é uma experiência única. E sabe que ao longo da minha carreira, eu aprendi que palestrar não é sobre você. Palestrar é sobre você gerar valor na vida do outro, é sobre você honrar a pessoa que está diante de você. E no final das contas, a pessoa tem uma transformação pro resto da vida. E a forma de fazer isso é trazendo à tona quem ele é de verdade. Então eu tiro as máscaras, os traumas, os medos, as inseguranças, e aí eu coloco a pessoa limpa, com a essência no palco dela, e a hora que ele descer do palco, ele vai dizer: caramba, foi uau demais, eu quero mais disso. A transformação que o efeito uau gera, ela é rápida, ela é praticamente instantânea. O nosso produto, ele deve servir a narrativa, né? Deve servir o propósito do cliente. E nem sempre as pessoas observam isso. Mas, por exemplo, o ponto alto da sua palestra era o momento que você falava do Pedro, né, que foi um dos seus mentorados e tal. Então, a gente tinha que inserir imagens dele ali para poder fazer um seeding, as pessoas se familiarizassem com aquele rosto, já pegasse o depoimento dele assim, ter um sentimento positivo em relação àquela pessoa, mas uma pergunta, né? Aquilo levantou uma pergunta: quem é esse cara mesmo, né? Porque ele apareceu ao lado de grandes nomes, né? Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral, aí depois o Pedro. Quem é esse cara, tal? Acho que, mesmo que a pessoa conscientemente não pense tanto nisso, né, mas ficou aquela pergunta aberta que no final foi respondida com a sua palestra, né? Então, de certa forma, o meu objetivo era que o momento ápice da sua palestra tivesse mais impacto através do vídeo, né? E eu acho que foi muito emocionante. Eu vi muitas pessoas chorando. Não foi assim difícil a gente virar a câmera para a plateia e encontrar pessoas chorando. A gente encontrou algumas, assim, porque muitas, eu mesmo me emocionei lá. Então, assim, foi bem impactante, né? Quando você consegue trabalhar em conjunto, assim, unindo, né, esse trabalho, né, o seu com o do seu cliente, o palestrante e tal, eu acho que é muito poderoso. E, poxa, poder filmar no campo de batalha, eu fiz questão, porque a gente filmou muitos bastidores seus, né? Você gerando valor lá para os seus mentorados, que é uma coisa que eu também falei com você, né, que a gente precisava ter a prova, porque eu achei tão bonito todas as vezes que eu vi você corrigindo uma pessoa depois que ela
palestra, né? E rapidamente a pessoa fazer uma segunda versão muito melhor. Achei isso muito bonito, queria filmar isso, né? Então eu filmei diversos bastidores. Mas eu queria pegar o momento que você mesmo estava ali naquele, né? Um passo daquele grande momento, né? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Então estar presente no campo de batalha possibilita isso também, né? Você flagrar essas motivações internas, as motivações externas, né? E poder traduzir isso numa emoção, né? Acho que esse aí que era o propósito. E eu gostei muito de trabalhar. E esse material todo que a gente captou, né? Ele vai virar tanto, né, esse microdoc, mas também diversos outros produtos, né? Dá para a gente pegar criativo, vídeo de YouTube, microdoc, o que for preciso ali. A gente tem muito material legal com, sei lá, uns 3, 4 dias de captação, né? Muito bom, mas precisa do olhar atento, de fato, que é uma coisa que você tem também, Gi. Dantas, para mim foi maravilhoso, assim, ter o seu olhar atento. Eu que tenho o meu olhar atento para tantos, ter o seu olhar atento para construir esse material. Realmente, assim, eu me sinto privilegiada. Legal. Então, para finalizar mesmo, você pode responder objetivamente, se quiser. Dá um conselho para quem está começando, está de repente com medo de começar, né? Está sentindo diversos desafios, né? Que às vezes param as pessoas de começar a cumprir o seu propósito, né? Principalmente nessa questão da oratória, da comunicação, né? De transmitir a sua mensagem. Qual é o conselho que você dá para quem está nessa fase inicial? Aceite os talentos que Deus te deu, não os esconda, multiplique-os buscando uma ajuda adequada, escolhendo quem você vai ouvir, porque ao longo da minha trajetória eu perdi muito tempo ouvindo pessoas erradas, que na minha cabeça queriam me ajudar, mas no final das contas não, né? Queriam se ajudar. Então multiplique os talentos que Deus te deu, buscando ajuda, se desenvolvendo e sendo seletivo em quem você decide ouvir. Mas uma coisa é fato, né? Você tem esse chamado, senão você nem estava assistindo aqui esse episódio até o final, para multiplicar e ser canal de transformação também. Eu sempre digo para os meus mentorados, você não tem o direito de guardar para si o que pode transformar a vida do outro. Por isso, transforme, impacte, brilhe e ilumine. Porque eu creio que nós somos convidados a ser, como diz em Mateus 5, sal da terra e luz do mundo. Então, bora brilhar e iluminar. Legal, Gislene. Uma coisa que eu vi aqui na sua história é que os momentos de virada sempre teve e continua tendo Deus. Que você siga sendo fiel a quem nos dá tudo. Tá legal? Amém. Muito grato. Gislene Izquierdo. Valeu.